Eu sempre soube que havia algo estranho nas noites de lua cheia, mas nunca imaginei que um dia seria eu o protagonista de uma história que eu só ouvia contar. Tudo começou numa noite tranquila, como qualquer outra, mas algo estava no ar. Eu morava em uma casa isolada, longe da cidade, cercada por uma grande mata. Nos primeiros dias de cada mês, minha avó sempre me dizia para tomar cuidado, nunca sair de casa depois que a lua estivesse cheia. Eu sempre ria e achava aquilo uma superstição, uma história para me assustar, mas, naquela noite, tudo mudou. Eu estava na varanda da minha casa, observando a lua cheia, quando ouvi um som vindo da floresta. Era um uivo baixo, quase inaudível, mas o suficiente para gelar meu sangue. Tentei ignorar, acreditando que era algum animal da mata, mas o som persistiu e logo foi seguido por outro, mais alto, mais forte. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o instinto me dizia para ficar alerta, talvez até mais do que eu gostaria. Meus pensamentos foram interrompidos por uma sombra que passou rapidamente pela cerca do meu quintal. Ela foi tão rápida que quase não consegui entender o que era. Achei que fosse algum animal, mas algo me dizia que não era algo normal, não era um simples lobo ou qualquer outra criatura. O medo começou a tomar conta de mim, e, mesmo tentando manter a calma, não conseguia tirar os olhos da escuridão lá fora. As árvores se moviam com o vento, mas havia algo mais pesado, mais denso, que eu não conseguia identificar. Olhei para a lua, mais uma vez, e foi quando percebi que ela estava mais brilhante do que nunca, mais intensa, como se estivesse chamando algo lá de baixo. Não sabia o que fazer, então decidi ir para dentro de casa e fechar as portas e janelas, mas algo me fez parar no caminho. Lá, na borda da floresta, entre as árvores, eu vi os olhos amarelos brilhando na escuridão, me observando. Não era um reflexo de luz, era real, era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. O olhar penetrava fundo, como se estivesse lendo minha alma, e a sensação de estar sendo caçado tomou conta de mim. Um arrepio subiu pela minha espinha. Respirei fundo, tentando me acalmar, e olhei mais uma vez para a lua, como se buscasse alguma explicação, mas tudo o que eu encontrei foi o brilho de algo que estava vindo em minha direção, algo que eu não queria enfrentar, mas sabia que não tinha como escapar. O medo era tão grande que eu mal conseguia respirar. Fiquei parado, sem saber se deveria correr para dentro de casa ou tentar me esconder. A visão daqueles olhos amarelos me hipnotizava, como se estivesse preso àquela escuridão, incapaz de mover um músculo. De repente, ouvi algo se movendo na mata, algo muito grande, pesado, arrastando-se entre as árvores, e o uivo, agora mais alto, parecia ressoar em todo o vale. Eu não sabia o que era, mas a presença, o peso daquela criatura, parecia ser real e iminente. O som das patas batendo contra o chão, o movimento da terra sob o peso de algo monstruoso, fazia meu coração bater mais rápido. Eu sabia que estava sendo observado, que aquele ser estava cada vez mais próximo. Minhas pernas tremiam, meu corpo todo estava congelado pelo medo. Olhei rapidamente para a porta de casa, que parecia tão distante, e a sensação de não poder alcançar a segurança de dentro me fez questionar se já era tarde demais. A coisa estava se aproximando com uma velocidade assustadora. Então, no momento mais tenso, algo surpreendente aconteceu. Eu ouvi uma voz. Não era minha avó, não era alguém da minha família, mas sim uma voz grave e firme, algo que parecia vir de dentro da própria terra. Não se mova, fique onde está, a voz disse, com uma autoridade que fez o ar ao redor parecer mais pesado. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, um brilho intenso cortou a escuridão. Era uma lanterna, alguém estava vindo na minha direção. No instante seguinte, a criatura parou de avançar, seus olhos amarelos desapareceram, e uma espécie de silêncio profundo tomou conta da noite. A luz da lanterna se aproximava rapidamente, e eu, ainda em choque, percebi que estava sendo salvo por alguém. A figura que se aproximava não se parecia com nada do que eu já tinha visto, e talvez tenha voltado. Talvez a presença dela estivesse mais próxima do que eu imaginava. A única coisa que eu sabia com certeza era que, a partir daquela noite, nada mais seria como antes. A lua cheia não seria mais uma simples fase do mês, mas um lembrete constante de que algo escuro e perigoso habitava a floresta, algo que eu nunca mais queria encontrar novamente. Mas, por mais que eu tentasse ignorar, não conseguia afastar a sensação de que minha história com aquela criatura ainda não tinha terminado. Talvez aquele homem fosse a chave para tudo, talvez ele soubesse mais do que estava disposto a me contar. Mas uma coisa eu sabia, eu nunca mais deixaria a lua cheia passar sem estar preparado. As semanas se passaram, mas o medo nunca me deixou.
A lua cheia voltava e, com ela, a sensação de que algo estava sempre por trás daquelas noites silenciosas. Eu não conseguia mais olhar para a janela sem sentir um calafrio na espinha. No começo, pensei que fosse exagero, mas com o tempo percebi que não era. O som dos uivos ainda ecoava na minha cabeça. Era como se aquela noite, aquela presença, estivesse me perseguindo. Eu sabia que algo estava lá fora, mas não queria mais encarar o que poderia ser. O homem que me alertou sobre os perigos da lua cheia parecia saber mais do que me dizia, e a cada lua cheia, eu me perguntava o que ele queria realmente me contar. Eu não sabia o que esperar, mas algo me dizia que não deveria confiar totalmente nas palavras dele. Uma noite, após uma tempestade, o silêncio foi ainda mais opressor. Eu estava sozinho em casa, e o vento batia forte contra as janelas, mas dentro de mim havia uma sensação estranha, uma inquietação. A lua estava alta no céu, iluminando tudo ao redor, mas não havia nenhum som. O medo apertava meu peito. Eu fiquei parado na sala, ouvindo o silêncio, sentindo meu coração batendo forte. Então, o barulho, um uivo, distante, mas forte o suficiente para me fazer gelar. Minha mente começou a correr. A criatura estava por perto, talvez mais perto do que eu imaginava. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que não poderia ficar ali, à mercê daquele ser. Olhei para a porta, a janela, qualquer movimento, e eu estaria em perigo. O que deveria ser um simples uivo de uma criatura distante agora se tornava um aviso. Eu estava em risco. A luz da lua banhava a rua, e eu sentia que algo observava, algo estava ali, me vigiando. Eu tentei ignorar, mas o medo se intensificava a cada minuto. Quando a lua estava no seu ponto mais alto, ouvi um som estranho. Era como se algo estivesse se arrastando. Eu me aproximei da janela, sem fazer barulho, e olhei para fora, tentando ver alguma coisa, mas o que vi foi ainda mais aterrador. Uma sombra se movia entre as árvores no fim da rua. A figura era grande, mas não consegui distinguir muitos detalhes. A luz da lua não ajudava, e tudo estava enevoado, mas eu podia ver que a forma tinha uma postura errada, algo que não deveria ser natural. O medo tomou conta de mim, mas eu não queria dar o braço a torcer. Eu não ia sair de casa, não importava o que acontecesse. A criatura estava ali, mas eu não ia me arriscar a ir atrás dela, não depois de tudo que havia vivido. Então, de repente, a figura se moveu para a direção da minha casa. Eu podia ouvir passos pesados, um som de algo arrastando pelo chão. Meu coração acelerou. Eu me afastei da janela rapidamente, tentando fazer o mínimo de barulho possível, me escondendo no canto da sala. O medo era insuportável, e eu não sabia o que esperar. Sentia uma pressão no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. O uivo que ouvirá antes soou novamente, mais perto dessa vez, como se a criatura estivesse mais próxima. Não sabia o que fazer, se escondia ou tentava me proteger. Mas antes que eu pudesse tomar qualquer decisão, um barulho forte vindo da porta me fez pular. Alguém estava batendo na minha casa, desesperadamente. Eu hesitei, sem saber se deveria abrir, mas, por alguma razão, algo me dizia que não, sem saber quem estava do outro lado. Quem poderia estar lá fora? Quem poderia me salvar daquilo? Quando a batida parou, o medo não se dissipou. A figura estava mais perto, e eu não tinha ideia do que aconteceria a seguir. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer barulho que eu já havia ouvido. Eu sabia que a criatura estava lá, mas não ousava olhar pela janela novamente. O medo havia me paralisado. A escuridão da noite parecia mais densa, mais ameaçadora. Eu estava sozinho, mas sentia como se alguém ou algo estivesse me observando. E quando o vento uivou, uma sensação gelada percorreu minha espinha. Era como se o próprio ambiente estivesse conspirando para me manter ali, trancado, à mercê do que quer que estivesse se aproximando. Eu fiquei parado, imóvel, esperando, mas nada aconteceu por um longo tempo. O som da batida na porta ainda ecoava em minha mente. Eu não sabia o que fazer. Não havia mais ninguém ali para me ajudar. O que restava era o silêncio e a minha ansiedade crescente. E então, como se o destino tivesse decidido mudar o curso dos acontecimentos, uma luz forte apareceu na janela. Era um farol. Alguém estava ali, alguém que vinha em minha direção. Eu me aproximei da janela com cautela, tentando ver quem era. Eu sabia que não podia confiar no que fosse ver, mas precisava entender o que estava acontecendo. Quando a luz se aproximou mais, uma figura surgiu na rua, iluminada pela luz da lanterna. Era o homem que me havia alertado sobre o perigo, aquele que sabia sobre o lobisomem. Ele estava de pé, parado, mas seus olhos não me transmitiam tranquilidade. Eles estavam fixos na casa,
e eu sabia que ele sabia o que estava acontecendo. Sem dizer uma palavra, ele levantou uma das mãos e fez um sinal para que eu ficasse onde estava. Foi então que eu vi, no fundo da rua, a figura que estava perseguindo-me, um lobisomem. Sua silhueta era imensa, os olhos brilhavam como tochas e seus dentes estavam expostos. A criatura parou quando viu o homem com a lanterna. Ela hesitou, como se soubesse que não poderia se aproximar mais. O homem se abaixou rapidamente e, do nada, apareceu com uma espingarda enorme, apontando para o lobisomem. A criatura rosnou, seus dentes brancos refletindo a luz da lanterna. O homem, com uma calma surpreendente, manteve a espingarda firme, apontada diretamente para o monstro. Ele fez um movimento silencioso, um gesto com a mão, como se estivesse se preparando para disparar. A criatura, em um ato de puro instinto, avançou em direção ao homem. Mas antes que o lobisomem pudesse dar mais um passo, o homem disparou. O som do tiro foi estrondoso, e, por um momento, tudo ficou silencioso. O lobisomem, com um rosnado abafado, vacilou e recuou, desaparecendo rapidamente nas sombras da floresta. O homem permaneceu parado, com a espingarda ainda apontada, mas sem fazer qualquer movimento. Ele olhou para mim com um olhar sério e, sem dizer uma palavra, começou a se afastar, entrando na escuridão da noite. Eu fiquei lá, na porta, respirando pesadamente, tentando processar tudo o que havia acontecido. Quando olhei para a rua novamente, tudo estava quieto. A lua cheia ainda iluminava tudo ao redor, mas a sensação de que o perigo havia passado ainda me deixava em estado de alerta. O homem não voltou para me falar mais nada. Ele havia cumprido o que parecia ser sua missão. A sensação de que o lobisomem estava longe agora não me trouxe paz. A lembrança da sua silhueta enorme e dos seus olhos brilhando na escuridão ficou gravada em minha mente. Eu não sabia se o lobisomem voltaria ou se outras criaturas seriam atraídas pela lua cheia. O que eu sabia era que a história que eu acabará de viver nunca poderia ser apagada. O lobisomem havia sido afastado, mas a sensação de que ele ainda poderia voltar era algo que jamais me deixaria. Eu havia aprendido, da pior maneira, que algumas coisas não podem ser enfrentadas de forma simples, e que a lua cheia, para mim, nunca mais seria a mesma. Se você gosta de relatos de terror, inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder os próximos relatos assustadores.